daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque a freguesia de Cantelães, que na ordem alfabética das 21 do concelho é a quinta. A freguesia é referida em documentos que fazem a história do concelho como uma das que ostenta desde há muito o nome de Vieira. A freguesia de Cantelães está inserida no perímetro da Serra da Cabreira. Crê-se que tenha sido Cantelães, a civitas castreja que originou a circunscrição medieval anterior à nacionalidade de Terra de Vieira ou Velaria. Aparece referenciada como Santo Estevão de Vieira, que chamam de Cantelães. Referem-se-lhe, entre outros documentos, as inquirições de 1220, 1258, 1320, 1371, 1400 e 1528. A igreja paroquial tem vestígios de uma primitiva igreja de estilo românico, prevalecendo hoje a traça arquitetónica do século XIX. Como alguns imóveis de interesse patrimonial, referir-se-ão apenas a ponte de São Pedro, a capela também de São Pedro, no lugar do Redo, a capela da Nossa Senhora da Fé ou Santa Cecília, a construção do final do século XVIII, também o Castro de Vila Seca, a capela de São Roque em Faras e o Calvário no caminho para o cemitério, ainda a Ponte do Peso em pedra de um só arco e o Cruzeiro Novo dos anos 70 no Monte da Senhora da Fé em cimento armado e ferro com 30 metros de altura. Referência última, mas não menos importante, para o mais recente equipamento de apoio social concluído na freguesia, o Centro Social de Cantelães, que tem o nome do seu mentor, o Padre António Pereira Lima. Então, à freguesia de Cantelães que voltamos hoje, dando destaque àquela freguesia no dia da festa maior, a Senhora da Fé, que é também peregrinação do Arciprestado. Temos como convidados o Presidente da Junta, José Maria Dias Canela, e o Padre Nuno Campos. Tentamos também a presença do representante dos escuteiros, mas, à hora do registro dessa conversa, isto não foi possível. Boa tarde a ambos, obrigado por ter vindo. Sr. Canelos, o senhor é o dono, digamos, é o gestor de uma freguesia cheia de história. Sim, no momento atual eu quero agradecer aos responsáveis da Rádio Atual por este convite. Quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes. Neste momento sou o Presidente de Junta da freguesia de Cantelães, José Canela, e quero dizer que aproxima-se uma peregrinação do concelho onde traz milhares de peregrinos ao alto da Senhora da Fé, comandada... E que é um orgulho da freguesia, porque o primeiro percurso foi feito pelos próprios habitantes da freguesia. Sim, eu quero deixar aqui uma grande homenagem ao seu padre José da Mota, que foi um homem que se massacrou para levar os primeiros peregrinos à Senhora da Fé em trabalhos feitos por ele com grande sacrifício nessa altura, e também ao falecido Padre Lima. E agora, no atual, que é o seu Padre Nuno, que tem aquilo muito bem organizado para que essas festas tenham corrido no melhor que possa existir no nosso concelho. Significa isso, que entre o civil e o religioso, isto é, entre a freguesia, a junta de freguesia, que é a autoridade local, e a paróquia, o pároco, vive-se bem, isto é, convive-se bem. Sim, eu quero dizer que aquela festa... Esta que é a principal festa da freguesia. Que é a festa principal da freguesia e é a festa principal do concelho. Porque é uma festa que se consta de atos religiosos que
leva, como acabo de dizer, milhares de peregrinos com grande satisfação, grande sacrifício. Eu já bem do tempo atrás, que no meu tempo, quando era mais novo, levava os próprios músicos, as músicas de Vilarchão e de Vieira, ao próprio local para fazer a atuação dessa festa, e às vezes, como aconteceu por uma vez, chegar a meio do caminho com a treboada de água, não consegui levar os músicos de Vilarchão. Mas, a partir daí, desde sempre tenho acompanhado essa peregrinação, tenho a dar as minhas saudações, como eu digo, a quem faz e enfrenta a própria peregrinação, que é como digo e como disse, merece toda a consideração, e reconheço que há muitos sacrifícios em diversos peregrinos para cumprirem as suas promessas. Por isso, há que louvar, e não deixo de não dar aqui uma palavra de gratidão ao Sr. Presidente da Câmara, pelo o trabalho que também tem tido em diversos acessos para levar também os peregrinos a esse local, e aos senhores vereadores que o acompanham, a minha parte de muito obrigado também pelo sacrifício que tem tido nesta época de crise como tem existido. Sr. Carlos, dizemos que esta é a festa principal e como disse muito bem, é também a festa aqui de todo o Conselho, em termos de arciprestado, mas Cantelães tem mais festas. E a questão é como é que uma freguesia que não é das maiores, em situações que não são fáceis, consegue realizar durante o ano estas 3 festas. Ora bem, ele em Cantelães existe simplesmente também a festa do Senhor, agora no atual. E é uma festa também que traz uma parte muito alcançada da religião. E é isso que também faço. E com alguns números que são tradições de muitos anos. Tradições de muitos anos também traz raposódias e também faz falta praticamente para o entretenimento da juventude da própria freguesia. Mas em primeiro lugar está a parte religiosa da parte da manhã, que é feita por o Sr. Padre Nuno, que está aqui ao meu lado, e que também acompanha as partes religiosas, e a maior parte das pessoas vão lá também pela parte religiosa que gostam de cumprirem no acto dessa festa. E então, depois, há sempre aquela raposódia que também faz falta para a freguesia, não é? Desde sempre as festas juntaram o sagrado e o profano. Sim, desde sempre. É tradição das freguesias, não quer dizer que é só a freguesia de Cantelães, mas todas as freguesias dos concelhos, que praticamente todas têm a sua festinha, em primeiro lugar, de religião, que é um acto que é do que é bom nas próprias freguesias, é haver a parte religiosa, porque praticamente foi a educação que os nossos pais nos deram, os avós deram aos nossos pais, de ser religiosos, e nós também queremos morrer nesse dom de ser religioso e acompanhar a religião. Vamos tentar a confirmação junto do pároco. Padre Nuno, obrigado por este. Nada, obrigado eu, José Luís, pelo convite que me fizeram. São, assim, católicos os habitantes de Cantelães, ou praticantes, melhor dizendo? Sim, no essencial, sim. Claro que nós somos realistas e não podemos fugir à verdade. Há uma prática religiosa decrescente, mas eu creio que começa a terminar o tempo do decrescer para começar a aumentar. Claro que a mim, eu costumo dizer que não gosto muito daquela designação que as pessoas têm de católico não praticante. Eu costumo dizer, um bom jogador de futebol não gosta de ficar no banco. Usa-se na estatística. Precisamente, usa-se até nas próprias estatísticas se usa, mas eu creio que quando nós vivemos o sentido da nossa fé, quando nós vivemos aquilo em que acreditamos, nós também praticamos.
E só quando não praticamos é sinal que não vivemos verdadeiramente o sentido da nossa fé. Era o exemplo que eu estava a dar. Um bom jogador, quando é bom jogador, gosta de ir para o campo, gosta de mostrar as suas habilidades, gosta de se empenhar. Um cristão dá o testemunho no seu campo, que é a celebração da Eucaristia. Portanto, embora se note que há ainda muito cristão que se diz não praticante, embora com certeza que isto também nos faz pensar a nós sobre aquilo de que forma podemos chegar às pessoas. Também são desafios para nós. Não podemos meter a cabeça na areia e esconder desta realidade. E um deles temos falado aqui várias vezes é como integrar os leigos no apoio à paróquia. Precisamente, e eu creio que cada vez mais, e já se vai fazendo isso, os leigos têm que ser parte integrante de uma comunidade, de uma paróquia, e eles têm que ter serviços onde se sintam também com responsabilidade e onde se sintam verdadeiramente integrados. E é essa a nossa função também, que os leigos se sintam integrados, que os leigos se sintam realizados naquela missão ou missões que lhes são confiadas. Portanto, também esta interpelação para nós de dizer como podemos dizer e como podemos chegar a estes cristãos que no fundo têm lá a sua fé. Como eles dizem mesmo, eu cá tenho a minha fé, eu acredito, à minha maneira acredito. Claro que nós temos que fazer perceber que este acreditar tem que ser mais profundo, tem que ser vivido, tem que ser sentido. Não é em casa, não é como eu quero, mas é realmente dando testemunho no dia-a-dia. E o ser cristão não é só estar na igreja, o ser cristão não é só estar a rezar. O ser cristão é dar testemunho de muitas e variadas formas. Com certeza que o essencial do cristão é testemunhar a sua fé no centro que é a Eucaristia, onde nós celebramos o mistério da fé e o mistério da morte e ressurreição de Cristo, mas isso tem que se traduzir depois no dia-a-dia. Porque nós ouvimos muitas das vezes as pessoas dizer: eu sou quem vai à missa é pior do que eu. Eu não vou julgar ninguém. Pode acontecer essas situações. Agora, eu também não tenho que me desculpar com o exemplo dos outros. Eu tenho é que dar um testemunho melhor. Se eu vejo que o outro não é capaz, então eu tenho que ir para dar outro testemunho. Uma breve reflexão. O Sr. Canal falou que das 3 festas, uma das festas de Cantelães, a Santo Estevão, e que celebrava 3 santos, essa deixou de se fazer. Significa isso? Menos prática, significa mais realismo com as capacidades da freguesia ou da paróquia de realizar? Sim, eu creio mais, e aliás é esse o apelo que temos feito, inclusivamente nas festas que se realizam, para que haja contenção nos gastos. Vivemos tempos de crise, as pessoas têm que sentir. Eu sei que às vezes há aquela boa vontade das pessoas de dizer, mas queremos fazer, às vezes sujeitando-se a pagar do próprio bolso, a ter despesas, mas eu acho que não estamos nesse tempo. Há que ter realismo. E as festas, como dizia o José Luís há bocado e o Sr. Canelas também, é verdade que é preciso também um motivo para alegrar as pessoas, sem dúvidas, não pomos isso em causa. A convivência que faz falta. Agora, também temos que ser realistas ao ponto de dizer assim, há limites para tudo. E é importante saber julgar e conciliar o religioso com o profano, sem dúvida alguma. Portanto, nós temos que ter essa consciência. E é nesse sentido que eu digo que há essa consciência, nós temos apelado nesse sentido, aliás, das festas, já não é do meu tempo, que já não se realizava, que era a dos 3 santos, que se realizava. Agora, há a Eucaristia na Capela de São Pedro, a Eucaristia também na Capela de Santa Amaro, portanto, há sempre lá a Eucaristia nesses dias, ou no próximo, consoante as possibilidades, uma vez que, tendo o parco 3 paróquias, muitas das vezes não há possibilidades de conciliar, mas sempre dentro da proximidade da data, há sempre a Eucaristia nessas capelas. E aquilo que nós nos limitamos hoje na comunidade de Cantelães realmente é a festa arciprestal, que é a Senhora da Fé, portanto é algo arciprestal, não é só paroquial, mas é arciprestal, embora, claro, tem sempre gastos, mas essencialmente, e ao limite, e aliás aos estatutos que isso obrigam também que a festa, porque a arciprestal limita-se depois àquela tarde recreativa com as bandas de música, nada mais do que isso.
Na festa do Senhor, aí então sim, há uma parte mais profana que é feita na véspera e depois no domingo à tarde, e onde nós, eu creio que ultimamente as pessoas têm sentido isso e têm, creio que, seguido um pouco isso mais à risca, ou seja, tendo mais contenção nos gastos. Portanto, nós temos que ser realistas. Comunidades pequenas, comunidades que sentem a crise como sente qualquer outra comunidade, não pode estar a esbanjar dinheiro em festas. Uma coisa é marcar um sinal, sem dúvida, mas sem exageros. Segrela, relativamente a esta festa principal, como a outras, a Junta de Freguesia tem algum papel do seu limitado orçamento, tem de algum apoio? Ora bem, eu do meu orçamento o que digo sempre que em qualquer festa da freguesia de Cantelães que se realize, lá eu digo sempre que se o dinheiro não lhe chegar, que a Junta que patrocina sempre com 100 euros, porque claro que a Junta não tem dinheiro para patrocinar em grandes quantidades, porque estamos mais que visto que a Junta recebe trimestral 6.736 euros, não dá para grandes coisas, mas a boa vontade chega para participarem nas próprias festas da freguesia, que as pessoas adquirem, tanto da parte da religião como da parte de Raposódios, de entretenimento das pessoas. E aquele local vai-se vendo ao longo do tempo que vai sofrendo benefícios, isto é, a zona do Monte Santa Cecília, onde está a Capela da Senhora da Fé. Isso, naturalmente, é obra da Comissão Fabriqueira, essencialmente da Confraria ou Confraria. Senhora da Fé. Nisso a Junta... Não, a Junta não, está sempre pronta a colaborar, porque quando é nas higienes das próprias águas, de andar a protegerem a própria saúde de qualquer cidadão, a Junta de Freguesia intervém no caso, vai desinfetar as águas, como tem acontecido. Já tenho lá ido buscar, às vezes, lixo que as pessoas deixam retiradas, e eu passo e trago para os próprios contentores e ecopontos, e estou sempre pronto para auxiliar qualquer festa e qualquer pessoa que precise da própria freguesia, e o Sr. Padre sabe que estou sempre pronto a auxiliar naquilo que esteja a meu alcance, para qualquer método, para qualquer coisa da própria freguesia. Do que existe na freguesia, o organizado, temos os escuteiros e temos também o rancho folclórico, que é, nós temos dito aqui muitas vezes, que é um dos cromos, dos cartazes da freguesia de Cantelães. O rancho de Cantelães é dos mais conhecidos no concelho e que mais atuações faz fora de Vieira do Minho. Sim, por acaso o rancho folclórico da freguesia de Cantelães tem nome, por acaso o próprio presidente é secretário também da própria junta da freguesia, dos escuteiros também, agora atualmente é o tesoureiro. São pessoas dinâmicas, são pessoas que querem automaticamente zelar por aquilo que tem a própria freguesia, e preocupam-se também de cada vez levar o nome mais longe, que é o que eles têm feito. Os escuteiros, no dia da Senhora da Fé, lá estarão para também... Já estão, que nós estamos no ar já após a transmissão da missa. Exato, e é isso que eles querem levar sempre, cada vez, o nome mais longe, porque estão sempre umas pessoas sacrificadas para que criam nome cada um naquela origem que tem. E hoje é algo que já ouvimos em anos anteriores. Hoje é possível dizer que os escuteiros têm um lugar para se juntarem, para reunirem, para prepararem os seus planos e as suas atividades?
Ora bem, e o mesmo em relação ao rancho? Ora bem, eu é o seguinte, os escuteiros ainda estão ali na residência pertencente ao seu padre, porque a residência é pertencente ao... Mas agora, atenção, que agora já estão naquela sala ao lado da igreja. Na antiga escola, sim, que funcionou como escola. Sim, que chegou a funcionar como escola, até por uma questão também de, digamos assim, de privacidade dos próprios escuteiros, porque eles na altura tinham a sala em cima na residência. Depois, com a mudança, digamos assim, de instalações do próprio lar, então propomos, e que foi aceito, eles mudarem-se para essas salas. Portanto, além de ser maiores, têm outras condições, outra individualidade, digamos assim, preza mais a privacidade, onde também depois o próprio salão em baixo é sempre utilizado, sempre que haja necessidade de um convívio maior, de digamos assim, de qualquer festa ou organização que eles tenham. Portanto, embora o espaço deles neste momento é nessas salas ao lado da igreja, que creio que tem outras condições. E quanto ao rancho? Mas mesmo a respeito dos escuteiros também é o seguinte, já tenho falado com o Sr. Presidente da Câmara, e como agora as escolas vão fichar na própria freguesia e o infantário, e automaticamente vai ficar uma sala, segundo o que eu falo com o Sr. Presidente da Câmara, fica uma sala para o rancho e fica outra sala para os escuteiros, e a outra sala ficará para a junta, para armazém, e depois no infantário é que terá de termos outro rumo, porque não é para nada disso. E já relativamente a essa questão, o encerramento da escola e do infantário cria algum problema ou alguma crítica da parte das pessoas? As pessoas aceitam a ideia da mudança? Algumas críticas cria-se, mas nós também reconheço a palavra do Sr. Presidente da Câmara, que não se fez uma escola para plantar ouriços ou plantar outra coisa qualquer, ou para meter lá animais. Se fez a escola sob um grande investimento de milhares e milhares de euros, automaticamente nós, nas próprias freguesias, tomaram-nos nós ver lá os pais das crianças, as crianças, porque tornava-se mais perto, tornava-se uma solidariedade na própria freguesia, porque depois os próprios pais estão sujeitos a vir e acompanhar as crianças para outras grandes superfícies, mas são leis tripuladas pelo governo e nós não podemos andar a querer impor-nos numa coisa que não devemos. Porque... E dentro dos seus planos, no aspecto institucional, isto é, daquilo que são os grupos organizados, já sabemos que os escuteiros têm uma sede, que o rancho terá também um espaço onde possa praticar e reunir os seus elementos. Que outros projetos tem na freguesia? O senhor que está no último mandato, se não há alterações na lei. O meu projeto é alcançar os trabalhos da freguesia, quanto mais melhor, e acabar o cemitério, porque é uma coisa que já estava a fazer falta há muito tempo, que o seu padre não deve verificar isso que é verdade. Foi um grande sacrifício que teve na junta para aumentar do cemitério. Quero agradecer à Casa Marinho pela oferta que deu do terreno, que não foi tão pouco dinheiro que eles ofereceram à própria freguesia. Quero asfaltar agora já 3 caminhos que são para a semana, segundo o empreiteiro disse, é o do Carril, que é virado a São Pedro, e é o dali do Peso e o do Seco. E depois quero asfaltar o de Fares e da Portela ao Carril também, e outras coisas que sejam prioritárias e que a gente possa, em colaboração com a Câmara, de alcançar cada vez mais. Não fala diferente dos outros, sempre muito dependente do orçamento municipal, porque o orçamento da freguesia chegará aos 20 mil euros. O orçamento da freguesia não chega a nada se não é para o auxílio da Câmara. A freguesia tão pouco que recebe, com os gastos que tem a freguesia, automaticamente, se não for que não seja patrocinado pela própria Câmara, uma junta de freguesia hoje só se fosse em grande superfície de muitos eleitores,
porque não é com 840 eleitores que a Junta pode fazer mares e fundos. Isso é, às vezes, os críticos. Nós não vimos aqui para críticas. Nós vimos aqui para falar em religião, nas próprias festas que se aproximam, mas reconheço que há muita dificuldade em qualquer presidente da Junta do nosso Conselho, seja ela qual for, em conseguir fazer aquilo que quer. O que programa. Eu tenho feito muito trabalho e digo à boca cheia em qualquer lado que tenho sido torturado, tenho massacrado, tenho trabalhado, tenho acompanhado sempre os trabalhos, porque senão não fazia metade. Mas também é isso que se propõe alguém que quer ser eleito para gerir a freguesia. Sim, eles para serem eleitos prometem mares e fundos. Depois, no futuro, veremos. Porque depois é o que acontece em governo, é o que acontece em câmaras, é o que acontece em freguesias, porque a coisa é assim. Quando é para ser eleitos, tudo promete mares e fundos. Não quer dizer que este Presidente da Câmara tem cumprido naquilo que disse e continua a cumprir, que é um grande dom que eu lhe posso dar e qualquer eleitor do próprio Conselho. Mas reconheço que a maior parte não faz isso. Começando pelo Governo, prometeu mares e fundos e agora atualmente assim falhou com eles. Mas Cantelães é uma das freguesias que tem, porque está no perímetro da Serra da Cabreira, uma das freguesias que tem uma área considerável de baldios, são mais de 400 hectares. Tira disso algum proveito? Ora bem, tenho tirado, porque infelizmente quando foi na junta anterior houve um lapso. Não quero dizer que foste o presidente da junta, ou que foste do IFADAP, ou foste de quem fosse. Só que a junta teve de pagar 23 mil euros. Já concluiu, falou nisso. Ora, eu com esse dinheiro já movimentava muito trabalho na freguesia, mas teve de o pagar nas finanças. Já concluiu? Já concluí. Quer dizer, felizmente não devo nada. Mas foi torturado já nesse aspecto. De vez em quando vem uma madeira, um corte de madeira do próprio pinhal do perímetro florestal. Quando vem, a gente já tem o buraco todo para ele ir e esse foi logo junto para pagar a própria dívida. Porque Cantelães, os baldios em Cantelães são geridos pela Junta de Freguesia? São determinados pela Junta de Freguesia e pelo Serviços Florestais. Agora quero fazer... Cada vez mais distantes dos serviços florestais. Exatamente, mas os serviços florestais cada vez têm menos pessoas e antigamente, quando eu era jovem, andei a trabalhar muito tempo na floresta, era o emprego principal aqui do Conselho, era a floresta. Hoje, infelizmente, está degradado, porque praticamente andam meia dúzia de pessoas a trabalhar nos serviços florestais, onde andavam centenas. E isso começa a crise por esse lado, porque as pessoas não têm emprego e os serviços florestais cada vez estão mais apagados. Tem imigrado mais gente em Cantelães nos últimos tempos? Tem. Essa praticamente a juventude, o paradeiro dele é o país da Suíça, porque é o que está ainda a abrir as portas, enquanto não fechar as alfândegas, automaticamente é o corridinho da própria juventude da freguesia de Cantelães. E, ora bem, eu sinto-me um bocado lesado porque a gente tem aquele convívio com as próprias pessoas, a necessidade obriga em que eles se ausentem para outros países estrangeiros para governar a vida deles, porque quer dizer, querem viver com seriedade, com honestidade, e senão não têm rendimentos nem as próprias famílias para lhe dar. E eles têm de fazer a sua imigração para que governe a própria vida deles, porque são jovens e têm os gastos deles. Mas é sentimento, se percebe isso, de quererem regressar? Ora bem, eu reconheço que parte deles
que diz que quando estiver governados ou que têm direitos à reforma, que bem regressam ao país deles, porque praticamente é como o passarinho da Ribeira, acontece por mim. Foi lá onde nasci, foi lá onde foi criado e quero morrer como o passarinho da Ribeira na minha freguesia, não é? E eles acontece a mesma coisa, porque a pessoa pode ser imigrante, pode emigrar para onde for, mas a terra natal dele nunca é esquecida. E reconheço que a maior parte que imigra quer vir à sua terra natal. Esta realidade que não é só de Cantelães, de concelhos como o nosso, e está a ser um pouco também uma realidade do país na situação atual, faz com que as aldeias fiquem com os mais maduros e os séniores, como se lhes chama hoje aos mais velhos. Cantelães conseguiu o sonho que não foi só da freguesia, não foi só de um homem, mas particularmente teve no Padre Lima o grande sonhador de conseguir o lar e que está efetivado. Sim, portanto é uma realidade e eu creio que essa homenagem deve ser sempre reconhecida, porque nós, seres humanos, muitas das vezes temos a memória curta e as pessoas são boas enquanto são vivas, depois de mortas esquecem-se rapidamente. O Padre Lima foi uma pessoa com o seu temperamento, com o seu feitio. Eu lidei com ele ainda há alguns anos, quando vim para cá, porque ele já cá estava, e fui-o conhecendo. E o Padre Lima era um homem de causas, um homem que abraçava causas, um homem que se dava pelas causas que abraçava. E, acima de tudo, um homem muito humano. E foi nessa perspectiva que ele sempre sonhou levar a cabo a obra do Centro Social, do Lar, que já está a funcionar há 2 anos. E por isso mesmo essa homenagem ao Padre Lima creio que nunca é demais e é importante que as pessoas nunca o esqueçam. Aliás, foi nessa perspectiva que foi decidido dar-lhe o nome ao lar, dar o nome do Lar Padre Lima, uma vez que foi ele que o sonhou, foi ele que lutou para que ele fosse uma realidade. Claro que... Há também que juntar muitos nomes de Cantelães, naturalmente, mas em particular uma família, que é a família Calixto, que se viam muitas vezes... Sim, porque foram aqueles que já vinham com o Padre Lima e continuaram comigo e que estão à frente desse, essencialmente, do lar, e neste caso concreto, mais a esposa, a Dona Isabel, que também se tem dado a esta causa, e claro que, mas para isso acontecer, muitas outras pessoas, não podemos esquecer também a Dona Massimina, que deu o terreno, sem isso de certo não se teria avançado, porque sem terreno não haveria hipótese de concorrermos ao Pares. Depois, mesmo outras pessoas, eu creio que às vezes as pessoas, mesmo no anonimato, vão dando a sua colaboração, a sua contribuição. Eu creio que mais importante do que estarmos também a particularizar pessoas, importa agora darmos continuidade a esse sonho. Precisamente por uma questão de honra para com o Padre Lima. Eu creio que, e tenho dito isto várias vezes, independentemente de todas as outras situações, de todos os outros problemas, cada um tem a sua visão, é normal que tenhamos. Eu costumo dizer que a unidade face na diversidade. Portanto, para lá das nossas, digamos assim, ideias diferentes, porque todos temos, o que importa é darmos as mãos e lutarmos por um mesmo objetivo. Eu creio que isso é o mais importante. Sr. Carlos, isso é reconhecido pela Junta de Freguesia, a importância daquele equipamento na freguesia de Cantelães. Ora bem, isso para a freguesia de Cantelães é um grande orgulho em ter um edifício daqueles, porque não se faz assim um edifício de qualquer maneira, é feitio e com o nome de um minilar. Ora bem, isso é uma obra grandiosa para a própria freguesia de Cantelães e leva também a palavra de muito longe de Cantelães ter um minilar para acolherem os próprios idosos da própria freguesia e fora, se fizer falta. E Padre Nuno, qual é a cobertura que faz nesta altura? Neste momento a capacidade é de 21 utentes.
portanto, com 7 quartos individuais e 7 duplos, o que dá um total de 21 utentes. Aproveito para lembrar que neste momento temos até uma vaga para um quarto individual, que muitas das vezes as pessoas, claro, como dizia o Sr. Canelas, essencialmente é para as pessoas da paróquia, e essas têm a preferência, sem dúvida. Claro que, de certo, não vamos ter sempre 21 pessoas da paróquia. Há outras, mesmo do concelho, outras pessoas que batem à porta e que nós procuramos também atender. Como digo, há esta vaga neste momento, possivelmente não estará por muito tempo, não é? Mas neste momento está. E essa é a capacidade que nós temos. Mas além disso, presta outros serviços. Sim, prestamos os serviços de apoio domiciliário, que são também 30 utentes. Aqui há que também terem atenção que a Segurança Social, reparem que a Segurança Social comparticipou para a construção da obra. No entanto, a Segurança Social também nos faz exigências, e uma das exigências é que 5 lugares estão sempre reservados para a Segurança Social. Ou seja, são eles, quando aparecem aquelas situações críticas, que muitas das vezes eles recorrem a estes lares onde deram apoio para dizer, temos aqui 1, 2, 3. Aliás, eles praticamente, logo que abriu, meteram-nos 5 pessoas praticamente no mesmo dia. Eles disseram, temos aqui já 5 pessoas e vão. Já agora, para curiosidade, quem nos ouve, porque naturalmente pessoas de Cantelés que nos ouvem estarão a pensar, porque não só para nós. Precisamente, e é importante que as pessoas tenham essa noção, ou seja, não depende só de nós. Um projeto destes que implica com participação do Estado, da Segurança Social, obriga-nos também a certas regras, e nós temos que cumprir regras, portanto, não fazemos isto ao nosso dispor, à nossa vontade, também temos que cumprir essas regras, e é importante que as pessoas às vezes percebam essas regras também. E isso que faz parte naturalmente de um protocolo, faz com que em Cantelés estejam pessoas fora do concelho? Sim, precisamente. O que acontece noutros. Como noutro, eu creio que em todos os lados, onde há com participação da Segurança Social, como digo, esses 5 lugares não são obrigatórios daqui do concelho. Esses 5 lugares são de quem a Segurança Social vir que há necessidade, ou seja, não puderam dar apoio, pode vir até de Lisboa, se for preciso. Isso, nós não, eles só nos dizem, temos esses 5 lugares, têm que estar sempre pagos para a Segurança Social. Que comparticipa, continua a comparticipar. Com certeza. Podem não ter lá os 5 lugares, mas continuam a comparticipar. Mesmo como acontece noutras instituições. Sim. Claro que nós... Há uma parte dos gastos com os utentes que vem da Segurança Social. Sim. Há uma parte. Claro que nós debatemos com esse problema, que eu posso lhe adiantar alguns números, que também é bom que as pessoas saibam para verem as dificuldades. Nós, para levarmos este projeto, houve algum apoio da freguesia, mas muito pouco, porque a freguesia é muito pequena, não tem, e como ainda há bocado foi acabado de dizer, não tem grandes possibilidades. E portanto, as grandes quintas hoje já não são que eram. Claro, e as pessoas não participaram com aquilo que puderam. Foi uma gota no meio do oceano. A Câmara Municipal comparticipou também, a Segurança Social, mesmo assim nós tivemos que fazer um empréstimo de 400 mil euros. Ora, isso 400 mil euros, vamos recordar, na antiga moeda portuguesa, são 80 mil contos. Não é? E isso quer dizer que nós, neste momento, temos uma obrigatoriedade no empréstimo de trimestral de 12.062 euros, o que dá uma média de 4.020 euros mensais. Isto sempre, todos os meses. Além disso, os vencimentos das funcionárias, que são 23 funcionárias neste momento, ou funcionários e funcionárias, são 14 mil euros. Mais aqueles impostos do TSU, IGCP, são mais 4.300 euros, ou seja, são 22.500 euros sensivelmente. Nós, o apoio que recebemos da Segurança Social para todos os utentes é de 14.565. Fica muito aquém. Para 22 faltam mais 8 mil. Então. Mais 8 mil. Significa claro que depois, mais 1.600 conto. Precisamente. Quer dizer que há o que nem sempre acontece, e nem sempre estamos-nos a debater com graves dificuldades neste momento, porque com certeza que os idosos comparticipam, mas também temos que saber uma coisa, e é naqueles mini-lares
onde há utentes com reformas avultadas, isso é fácil. Nós aqui no nosso meio sabemos que os nossos utentes não têm grandes reformas. Portanto, eles, com participação deles de 85%, em reformas de 300 e 400 euros não vamos a lado nenhum, não é? E relativamente ao reforço eventual com a Segurança Social, no diálogo que existe naturalmente com a Segurança Social, há possibilidades de apoios suplementares? Nós estamos a lutar por isso também. Portanto, segundo as últimas orientações que nós fomos ouvindo, que haveria uma abertura maior para outros apoios, até agora não vimos nada ainda, como se costuma dizer. Vamos ver quais as possibilidades de outros acordos, possivelmente porque há muitas exigências da própria Segurança Social, por exemplo, são aqueles utentes que não pode ser mais. Porque não, eles estão a pensar nessa abertura, se os quartos têm condições de ter mais do que aqueles utentes, outros mais com participação, seria uma ajuda maior. Portanto, vamos ver, mas neste momento ainda estamos limitados. Claro que isso também poderá pôr em causa as condições gerais para todos, não é? Sem dúvida. É que quando não há condições, são os funcionários que têm que sofrer, são os utentes que têm que sofrer, toda a gente acaba por sofrer e nós sentimos isso. E aquilo que nós gostaríamos era de dar o melhor aos utentes, aos funcionários, a toda a gente. E às vezes, sabe Deus o que nos custa ter que ir cortando, porque infelizmente estamos neste Da parte do município, há algum apoio? Sim, portanto, houve na construção. Sempre que pedimos algum apoio a nível logístico, de situações pontuais, de arranjos e tudo isso, mesmo conjunto e tudo isso, tem havido essa abertura também. Portanto, nós procuramos que haja sempre esse intercâmbio e esse apoio de parte a parte, porque tem que haver esta colaboração de instituições, que isso é fundamental também. Sr. Canela, estamos quase a concluir e vamos voltar à festa. Não sei se relativamente à sua freguesia trazia algo para dizer em particular aos seus conterrâneos. Ora bem, os meus conterrâneos é que estão sempre com o apoio principal e a desejar sempre que venha essa festa da Senhora da Fé, como qualquer outra religiosa. Sinto que estão contentes, que falam muitas das vezes na minha presença que a peregrinação da Senhora da Fé está pouco inferior à do Sameiro, da Senhora do Sameiro. Cada vez tem crescido mais, que eu tenho notado porque tenho frequentado essa peregrinação, e automaticamente vejo que os peregrinos de Cantelães e dos arredores, que também falo com muitas pessoas dos arredores, que já ao longo do ano lá vão aparecendo. Já muito, há longos anos, estão sempre prontos. Mas há já pessoas que fazem convívios na Senhora da Fé. Há muitas pessoas que fazem o seu convívio, com os próprios familiares, as próprias pessoas amigas, ao fim da religião católica comem lá o seu merendeiro. Reconheço que traz muita amizade até de pessoas ausentes que se dedicam e têm até deslocação de muito longe, até do estrangeiro, para vir à festa da Senhora da Fé. E espero bem que a Senhora da Fé e São Pedro nos mande um dia exemplar para que as pessoas sejam confortadas com alegria. E já estaremos no futuro, Sr. Canelas, quando estivermos no ar. Padre Nuno, concluindo, isto é, e voltamos ao princípio, uma afirmação não só da freguesia como do Conselho. Sem dúvida, aliás, e como o Sr. Canelas fez referência, esta peregrinação começa obra também do Padre José Mota. Ele foi um impulsionador muito grande. E a partir desses anos, portanto, eu não estava cá nessa altura, mas pelos testemunhos que vou escutando, realmente nota-se que há uma devoção fervorosa a Nossa Senhora da Fé, não só dos de Cantelães, mas de todo o concelho.
Não é por acaso que no primeiro domingo de maio eu notei, quando foi do hastear da bandeira, estavam pessoas de várias freguesias aqui do concelho, não eram só os de Cantelães. Não é por acaso que a gente vai lá de vez em quando e vê pessoas de outras freguesias a fazerem as suas visitas à Senhora da Fé. Eu creio que está entranhado, digamos assim, a fé na Senhora da Fé. Portanto, é algo que marca as pessoas. Eu creio que na nossa dimensão cristã há uma devoção mariana muito grande. E sempre que temos, digamos assim, santuários apropriados, como é o caso da Senhora da Fé, ele acaba por tocar mais as pessoas. E neste caso concreto eu creio que toca muitas pessoas. Eu ouço pessoas, lá está, vamos ao eterno problema das pessoas da sua fé, enfim, não praticantes, mas que no dia da Senhora da Fé são capazes de não passarem um ano sem frequentar a igreja, mas no dia da Senhora da Fé têm que estar lá. Têm que ir, não é? Concluindo, futuro para estes locais, mesmo em termos, o próprio Cabildo de Braga criou com outras entidades uma entidade turística para o aproveitamento destas situações? Sim, portanto, há neste momento mais a nível do centro de Braga, mas eu creio que isso está a alargar também o aproveitamento, porque acima de tudo, o local da Senhora da Fé é paradisíaco. E isto também tem que ser aproveitado, dar a conhecer às pessoas de fora. E isto será positivo para a própria comunidade, para a própria freguesia. Portanto, dando a conhecer este local, não só pela fé, mas também pelo lado, digamos assim, da própria natureza, da paisagem, da natureza, com certeza que há que juntar o útil ao agradável, não é? Que nós devemos aproveitar sempre. Agradeço ao Padre Nuno e ao Sr. José Maria Canelas a presença aqui hoje, após a transmissão da missa da peregrinação arciprestral à Senhora da Fé. Falamos de Cantelães e desta, que é a sua festa maior. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, a continuação de um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.